Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente está de volta para o quarto vídeo da série do Code Kids na plataforma do CodeMonkey. E hoje a gente vai ver alguns comandos básicos, né? Como é que a gente pode variar um pouco desses comandos básicos que a gente vem aprendendo. A gente vai ver também como é que a gente faz para capturar várias bananas de uma vez. Pela primeira vez a gente vai ter mais de uma banana na tela. E a gente vai conhecer um carinha bem interessante na série de hoje. Vamos conferir? Então, de volta aqui com o nosso desafio 6, foi onde nós paramos da última vez, né? A Lalinha mostrou aqui como foi que ela resolveu esse desafio. E eu voltei aqui rapidamente só para a gente observar duas coisas, tá? A primeira é que a gente resolveu o exercício usando apenas os comandos de virar, né, especificando um lado, esquerda e direita, e o comando de andar, definindo uma quantidade específica de passos, tá bom? Esse mesmo exercício ele poderia ser resolvido muito mais facilmente de uma forma que a gente vai aprender agora. Eu vou clicar em executar aqui só para a gente avançar o desafio. Em que nessa forma eu não preciso mais rigorosamente virar à esquerda ou à direita. Por quê? Porque alguns elementos eles estão na diagonal. Eles não estão nem de frente nem de lado exatamente do objeto, né? Eles estão na diagonal. Então sempre que um elemento, uma banana, está na diagonal aqui, ó, do macaco, como era que a gente resolveria isso das outras formas? A gente teria que virar para a esquerda, caminhar para frente aqui uma quantidade de passos, virar para a direita, caminhar uma outra quantidade, esquerda novamente, e somente assim a gente alcançaria essa banana, que foi mais ou menos como a gente fez agora no desafio 6. Só que agora no desafio 7 o assistente vai apresentar uma forma um pouco mais interessante a gente de fazer isso e usando apenas dois comandos para que a gente alcance a banana. Como é que funciona isso? Ao invés de eu dizer que eu quero que o macaquinho vire à esquerda, eu digo que eu quero que ele vire uma quantidade de graus determinada na diagonal. Então, 360, né, é um giro completo, 180 é meio giro e 90 graus aqui ele vira simplesmente para um dos lados. Certo? Então vamos executar aqui para ver como é que isso funciona. Se eu disser que eu quero que o macaquinho vire 30 graus, olha o que ele vai fazer. Chega bem pertinho, né, da banana, mas não chega a alcançar. E embora eu já tenha alertado isso nos vídeos anteriores, a gente não precisa obrigatoriamente passar exatamente por cima da banana. A gente pode apenas encostar e a banana já é capturada. Só que dessa vez a gente nem sequer encostou, não é? O nosso assistente viu que a gente não alcançou a banana e ele deu uma dica aqui bem interessante. Ele pergunta qual é a metade de 90. A metade de 90 é 45 e é exatamente isso que ele quer que a gente faça, ou pelo menos que ele está sugerindo, que a gente ao invés de virar 30 graus, a gente vire 45 e se a dica dele estiver certa, nosso amigo macaquinho vai alcançar a banana. Só que a gente não precisa depender sempre da dica do nosso assistente, apesar de muito simpático, ele não precisa ficar se preocupando com a gente. Por quê? O recurso da régua ganhou uma nova funcionalidade. Sempre que eu pego a régua, clico no macaquinho e arrasto até o lugar onde eu quero chegar, além de me dar a distância em passos, que ele já me dava, agora ele me dá também a variação em graus, ou seja, quantos graus eu preciso virar para que eu alcance essa distância, para que eu alcance esse objeto que eu estou marcando. Então o que ele está me dizendo aqui, que se eu virar 45 graus e caminhar 14 passos, eu vou alcançar a banana, que era, nesse caso, exatamente o que o nosso amiguinho aqui assistente havia nos passado naquela dica anterior. Eu troco para 45, digo que eu quero caminhar 14 passos e com apenas dois comandos eu resolvia aquele exercício, certo? Se no exercício anterior a gente tivesse esse recurso de virar na diagonal uma quantidade determinada de graus, a gente teria resolvido com apenas dois comandos. O próximo desafio, e aqui vale a observação, é a primeira vez que na tela, conforme eu falei na abertura, em que aparece mais de um elemento. Ou seja, eu tenho mais de um arbusto e eu também tenho mais de uma banana. Sempre que, né, eu passo o mouse por cima de alguma coisa que está aqui na grama, ele aparece um nome, ele mostra um nomezinho aqui, um texto em branco, e eu vou explicar exatamente o que quer dizer cada uma dessas coisas. Primeiro, nosso amigo macaquinho, né? Então ele fala em inglês monkey,
tá? Isso aí não adianta esperar a tradução, porque ele não vai traduzir, e tem uma justificativa até interessante para isso. Então, bananas. E aí a pergunta, por que ele chama de bananas e não chama apenas de banana, como ele vinha chamando anteriormente? Ele chama de bananas porque sempre que existe mais de um elemento na tela, ele se refere a esse elemento no plural, mas ele também diz qual é que é o número dessa banana. Então ele diz que aqui nas bananas, essa é a 0, das bananas, essa é a banana 1, e nas bananas, na lista de bananas, na relação de bananas que aparece na tela, essa é a banana 2. Observe que a mesma coisa acontece com os arbustos. Então eu tenho arbustos 0, arbustos 1, arbustos 2, até arbustos 9. Então, dos arbustos que tem na tela, da lista de arbustos que aparece, esse é o arbusto 0. E essa contagem vai sempre começar com 0, tá bom? A gente pode resolver esse comando fazendo esse desafio, fazendo um misto das duas formas que a gente tem do comando de virar. Então eu posso virar à esquerda, caminhar a distância do macaquinho até essa primeira banana, que são 15 passos. Quando eu estiver aqui, eu posso querer agora usar o comando de virar especificando 90 graus. E eu já explico o porquê. Vira não. Caminho a distância de uma banana para outra, 15. Parece que vai ser sempre 15, não é? Quando eu estiver aqui, eu quero virar à esquerda novamente e depois caminhar a distância desse ponto para esse, que são os 15 passos. Então, eu posso dizer que eu quero virar à esquerda, como eu posso dizer que eu quero virar 90 graus, tá? A gente misturou aqui intencionalmente para mostrar que dá para usar as duas formas e vai dar certo da mesma maneira. Fantástico, não é? E agora chegou o momento mais legal do vídeo de hoje. A gente tem caminhado sempre para frente, vira para um lado, caminha novamente até alcançar a banana que a gente quer. Pela primeira vez, né, a gente vai ter duas bananas na tela, mais de uma, e a gente vai ter uma banana que está atrás do macaquinho. O que é legal? Né? O detalhe é aquele que eu falei, ó, as bananas são sempre no plural, sempre que tem mais de um elemento na tela. Ó, os arbustos, vê que eles têm cada um a sua numeração. Então na relação das bananas, essa é a banana 1, e na relação das bananas, essa é a banana 0. E aí o que acontece? No modo anterior, a gente teria que caminhar para frente, virar para a esquerda ou para a direita, voltar tudo isso aqui para buscar essa banana que ficou aqui atrás. Só que agora eu estou sendo apresentado a um recurso do Moonwalker. Como é que funciona isso? Ao invés de eu andar simplesmente para frente, virar para caminhar para frente novamente, eu posso andar para trás. E como é que eu ando para trás? Sempre que eu uso o sinal de menos aqui na frente da quantidade de passos que eu quero caminhar, ele vai caminhar essa quantidade que eu especificar para trás. Vamos executar esse exemplo aqui para a gente ver como é que isso funciona na prática. Perceberam? Então, eu andei para trás, valeu a tentativa, só que eu não andei a distância suficiente. Então, a gente volta aqui para o nosso bom e velho amigo da régua. E ele me diz que a distância do centro da grama aqui até essa banana é de 10 passos. E, como vocês já sabem, quando eu estiver aqui, eu vou ter que voltar para frente para caminhar a distância de uma banana para outra. Então, eu meço com a régua novamente, vou caminhar 20 passos. E olha que legal, sempre que tem um sinal de menos, eu caminho para trás. E quando não tem, eu caminho para frente. Muito massa, não é? Provavelmente, se a gente estivesse usando os comandos da forma como a gente vinha vendo anteriormente, a gente teria que usar 10, 12 comandos aqui para fazer com que o macaquinho alcançasse essas duas bananas. Só que com esse recurso agora que a gente tem de virar na diagonal e de andar para trás, a gente vai economizar muito comando, ok? Então no próximo desafio, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um desafio, nosso desafio 10 vai ser meio que o resumo de tudo que a gente aprendeu até aqui, é o que o nosso amiguinho assistente inclusive está reforçando. E qual é a dica que eu vou deixar aqui para vocês? Observem que o macaquinho está na diagonal, ele não está de frente para a ponte nem de lado.
Então, se eu andar simplesmente aqui, vai acontecer uma coisa um tanto inusitada, tá bom? Então vocês vão tentar resolver. No próximo vídeo eu volto e mostro como foi que eu consegui resolver esse exercício. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu volto com mais novidades sobre o CodeKids.